Fala galera, tudo bem? Começando o nosso primeiro app, Insights de Venda. Nosso maior objetivo aqui com esse canal é trazer pessoas para falar de venda, falar de marketing, falar sobre empreendedorismo, falar que tem pessoas qualificadas aqui na nossa região, no norte do Pará, né? E aqui, especificamente em Belém, onde pode te atender e pode te ensinar alguma coisa. E hoje eu estou com um convidado ilustre aqui, um cara que eu tenho uma admiração incrível. Conheço ele há um pouco mais, quase 6 anos ali a gente já se conhece, já investimos em algumas coisas, já empreendemos juntos e hoje a gente ainda trabalha junto de uma forma diferente. A gente atua hoje no mercado solar, né? Atuamos no mercado de venda de energia solar, sistema fotovoltaico. E para mim hoje, de referência no mercado, tanto na região como nível nacional, eu acho esse cara um dos melhores vendedores de energia solar. Não só por causa do mercado ser muito ativo, muito aquecido, mas esse cara é fora da curva, né? Eu acho que o tempo dele de vendas diretas ajudou muito ele, fortaleceu muito ele para ele ser o profissional que ele é, além da sociedade que ele tem hoje, que ajuda muito ele, né? Os sócios estão aqui com a gente, no Bastidores. E a gente vai trocar essa ideia com o Juan. Juan, muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. É o nosso primeiro convidado nessa nova reestruturação aqui. Eu acredito que a gente vai entregar muito conteúdo de extrema qualidade para pessoas que já têm o seu negócio ou querem abrir o seu negócio e não sabem por onde começar. Obrigado, viu, mano, por ter aceito esse convite. Obrigado, mano. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Muito, muito feliz mesmo, porque você é uma pessoa que eu aprendo muito todos os dias. Você, para mim, é uma referência também no mercado das vendas. E a gente está aqui hoje para tentar ajudar, né, o empreendedor, o vendedor um pouco mais antigo, o cara que está começando agora, seja lá em venda direta ou seja lá em venda de varejo. Cara, qualquer tipo hoje de mercado, com certeza a gente tem muito para agregar, porque eu costumo dizer que não existem erros novos, o que existe são pessoas novas cometendo velhos erros. Então, muita gente hoje pode se identificar muito com as nossas trajetórias, os nossos erros, e podem tentar antecipar o resultado delas, né? Com certeza, mano. E a gente tinha essa cultura de contar a nossa história quase toda semana, né, mano? A gente contava, as pessoas conheciam a nossa história. Só que nessa nova forma de trabalhar, empreendendo, sendo dono do nosso negócio, ajustando o nosso tempo, eu acho que a gente tem pouco desse tempo. O Juan é um cara casado, pai de pet, né? E ele tem uma trajetória. Às vezes as pessoas olham para nossa trajetória e pensam, foi fácil, não passou por nada. Muito novo, nem sofreu. Nem sofreu, filhinho de papai, mamãe e papai deram tudo, algo do tipo. E é legal, cara, é legal para as pessoas que prestam serviço para ti hoje, os colaboradores que tem dentro da tua empresa. Para quem não sabe, o Juan é um dos franqueados da Resolve Energia Solar, é um dos donos. E ele tem colaboradores ali dentro, então eu acho que vai servir muito para eles, mas vai servir muito mais para aquelas pessoas que te acompanham nas redes sociais e talvez não te conhecem e entender um pouco da tua trajetória e pode entregar algo, né, Juan? Conta um pouco da tua história aqui do mercado de venda, quem é o Juan, isso é importante, cara. Show de bola. Cara, então, eu comecei desde muito cedo, a minha vida eu costumo dizer que eu sempre fui muito precoce em tudo, né? Eu comecei, inclusive, a beber muito cedo, com 15 anos de idade eu estava bebendo. Comecei a trabalhar muito cedo, meu pai separou da minha mãe, eu tinha mais ou menos ali de 13 para 14 anos. E aí, a única renda que tinha dentro de casa era do meu pai. Quando ele saiu, a gente ficou desguarnecido. Então, acabou que a gente precisou, eu e minha irmã, inclusive, foi a primeira a começar a trabalhar, a estagiar, depois se fixou no mercado de trabalho. E eu, logo em seguida, um ano depois da separação dos meus pais, eu comecei a trabalhar com eventos, né? Ganhava R$30 por noite. E aí depois estagiei no Detran com 17 anos para 18, estagiei no Detran um ano, ganhando também ali R$300, R$400. Depois já entrei no mercado de trabalho mesmo, já na primeira experiência de venda, que foi na Claro, no ramo de telecom. Mas eu era muito mais administrativo, mas eu já olhava muito como os meus gestores se comportavam, né? Supervisores, gerentes, e aquilo me chamava atenção. E nesse momento, inclusive, eu comecei a ter, aí aqui já fica até o primeiro insight, cara, que é a roda que você senta, ela vai dizer muito para onde você vai, né? Inclusive, a gente que é cristão acredita muito na Bíblia, e a Bíblia fala, né? Hoje, os coaches falam que você é a média das 5 pessoas que você passa mais tempo. Só que o apóstolo Paulo já falava lá atrás que as más companhias corrompem
os bons costumes, né? Então, lá na Bíblia já está escrito há 2000 anos atrás que você tem que selecionar bem as pessoas que você anda. E eu comecei a andar com pessoas muito bem-sucedidas, pessoas de muita visão, pessoas que já ganhavam 10, 15 mil reais na época. E eu olhava para aquilo e falava assim, cara, deve ser muito difícil, mas eu acho que um dia eu chego lá. E aí a gente começou a trocar ideias, mesmo jovem, eu absorvia muito conhecimento com esses caras. E a gente vai crescendo, o network vai aumentando. E após sair da Claro, né, que ciclos se encerram, eu encerrei meu ciclo na Claro para começar justamente a empreender, né, no mercado de marketing de rede, foi onde te conheci, né? Comecei ali, passei quase 5 anos no mercado de venda direta através do marketing de rede, que é um mercado incrível, aprendi muito. E aí lá a gente conheceu ainda mais pessoas boas, como você e os meus 2 sócios que estão aqui, que é o Eduardo Portugal e o Diego. O Diego, inclusive, é um dos caras que eu mais admiro também nessa terra, aprendi muito, mentalidade, família, cara, tudo. Esse cara me ensinou muita coisa, inclusive a minha aproximação junto com a família dele, inclusive foi na Claro, e aí eu já comecei a admirar muito ele, e, enfim, né, a gente construiu uma amizade, hoje a gente é amigo e faz negócio juntos. Então, acho que esse é um ponto muito importante também, já o primeiro insight para a galera, com que você se relaciona. E aí, após o multinível, né, o marketing de rede, a gente já começou a trabalhar no mercado de energia solar. Eu estava parado no mercado, bem desacreditado, inclusive em fevereiro de 2022, quando, inclusive, o Diego me convidou. O Diego foi convidado através do Benedito, né? Indicação do Eduardo Portugal, que hoje é meu sócio, para ser gestor da Resolve Energia Solar. E aí o Diego topou o desafio, a primeira pessoa que ele pensou naquele momento foi eu, então ele me ligou, fez o convite, eu quebrado, sem perspectiva, sem muito o que fazer, mas com frio na barriga, eu aceitei o desafio, né? Aceitei o desafio e graças a Deus o ano de 2022 foi incrível, né? A gente alcançou um resultado bem bacana, né? Você falou sobre vendas, graças a Deus a gente atingiu o primeiro lugar em vendas no ano, vendendo aí um pouco mais de 2 milhões e 700, e a gente, graças a Deus, continua escrevendo essa história ainda, né? Dentro da mesma empresa, que nos dá agora como sócio. Agora como sócio, graças a Deus. Construindo algo. E a gente está falando de história, e aí acho que o segundo tópico aqui, eu acho que ficou o primeiro insight, né? Quem você se relaciona. O Eduardo, agora que eu tive um insight agora. O Eduardo foi muito inteligente, pô. Ele tava quebrado. Aí ele falou assim, cara, quem daqui a 2 anos pode ser meu sócio? Aí ele pensou rápido, vou chamar o Diego, que ele é mais estratégico. Aí ele vai ser o gerente, aí o futuro já vamos trabalhando junto. Ele vai chamar o Juan, aí pronto. Esse cara foi inteligente. Vai dar, visionário. Visionaríssimo, meu amigo. Visionário. Ele já pensou lá atrás. Ele pensou lá atrás. Olha a cabeça desse cara. Ele não vê ele falando, não vê ele falando nada, mas é o famoso come quieto. Ele já foi esquematizando tudo. Mas falando de construção, um pouco da nossa trajetória aqui de construção, no meio da pandemia, eu, Juan, João e até o Eduardo, a gente começou a comprar curso, cara, para operar no mercado financeiro. A gente começou a estudar, ler livros de Kendall, ler livros de estratégias, gatilhos, e aí a gente lê... Pagava sala de sinais, para copiar sinal dos outros. E acordava às 5 da manhã, ia para casa dos outros ver e parar para ouvir, quebrando banca. E o bacana dessa loucura foi o seguinte, cara. A gente se ajudou muito, cara. O primeiro insight que o Juan deixou aqui foi com quem você se relaciona. E esse network, ele era tão genuíno e verdadeiro que a gente se ajudava pra caramba. Mesmo não tendo nada, né? Mesmo não tendo nada. Comendo mortadela com açaí, quando dava o açaí, né? Então, ali a gente aprendeu muito. A gente tá falando dentro da pandemia. Era o que dava pra gente aprender. A gente entendeu que a gente tinha que se posicionar de alguma forma. E nessa construção, antes disso, né, a gente passou por decisões erradas. Eu acho que todo ser humano, todo empresário tem decisões erradas, que essas decisões ele colhe no seu dia a dia, mas a gente tomou, eu acho que a melhor decisão. Nunca desistir. Nunca desistir. A gente ia encontrar uma ferramenta que a gente ia conseguir dar a condição que a gente sempre sonhou para a nossa família.
eu posso dizer que a gente está caminhando para isso. Posso afirmar isso hoje. E ver a vida do Juan, ver a minha vida, a vida do Diego, a vida do Eduardo, a gente tem caminhado para isso. Mas não pela questão financeira. Eu não acredito que é pela questão financeira. É pelo que a gente aprendeu. Lá atrás, a gente estava tendo disciplina de acordar cedo, Sim. ler livros, estudar, parar para entender um mercado que a gente não entendia. A gente ficava horas estudando aquilo e no final a gente falou, pô, para que serviu tudo isso? Serviu para o que a gente está vivendo agora. Verdade. Né? E eu acho que isso é muito forte, porque o tempo que a gente parou para estudar o mercado solar, ou como funciona o mercado, como empreender, como abrir um negócio, ter coragem de novo, eu acho que foi a grande construção. E falando de construção, a gente sabe o quanto vocês têm construído diariamente. E Juan, se tu pudesse dar uma dica assim, de construção. Cara, eu quero construir um negócio sério, sólido, forte. O que eu preciso fazer, cara? O que tu poderia falar para um vendedor hoje? O que tu falaria pro Juan de alguns anos atrás que tava doido, com coragem para construir dentro do marketing de rede, no venda direta, ou mesmo querendo iniciar no mercado financeiro? O que o Juan de hoje falaria pro Juan de 6 anos atrás? Cara, muito bacana essa pergunta. Até porque hoje a gente estava conversando, né, lá na loja, lá na franquia, e um dos pontos foi esse, né? A gente vê que existem muitas pessoas boas, muitas pessoas competentes, com muito conhecimento, com ensino superior, só que essas pessoas não respeitam o processo. Eu falo muito sobre isso. Você falou agora que lá atrás a gente estava plantando, mesmo sendo disciplinado, mesmo em algo errado. Porque assim, uma coisa é certa, todo mundo é disciplinado. Seja para uma coisa boa ou seja para uma coisa ruim. Ah, eu sou muito disciplinado em beber, de sexta a domingo, exemplo. O cara é disciplinado. Quando ele quebra essa rotina, ele sente. Mas tem gente que é disciplinado para estudar e estuda de sexta a domingo para concurso também. Tipo, vira a noite estudando. Então, assim, a disciplina ela existe na nossa vida. Nós somos escravos de hábitos. Aí resta saber, você é escravo de bons hábitos ou escravo de hábitos que não são bons, que são ruins. E você falou uma coisa importante. A gente fazia as coisas lá atrás e mantinha a disciplina. Aí já fica um gatilho, um insight. Uma coisa que eu carrego muito comigo, cara. Para tudo. Eu não sei dar menos do que meu 100% para qualquer coisa na vida. Então, eu entro em um modo de imersão em tudo que eu vou fazer na minha vida. No meu relacionamento, cara, no meu negócio, enfim, tudo. Eu sou um cara muito intenso. E eu não aceito dar menos que 100%. Até porque, imagina, você que tá me ouvindo e assistindo aqui o podcast, imagina se você chega hoje, se você é casado, chega com a sua esposa hoje ou com o seu esposo e fala assim, amor, eu sou 99% fiel a você. Você, com certeza, vai dormir fora de casa. Se você chegar e falar que você é 99% fiel, esse 1% faz toda a diferença no teu relacionamento. Total. Assim mesmo é para sua saúde, para o seu relacionamento, para o seu negócio, para tudo. Então, uma frase que eu uso muito é: não saia da fila. Não saia da fila. O que significa isso, Juan? Faça as coisas certas, espere o tempo necessário que a sua vez vai chegar. Pô, mas que você vai quebrar as caras, você vai perder dinheiro muitas das vezes, você vai perder pessoas. E isso é até bom, porque você começa a ver quem de fato é quem. Você começa a filtrar, né? Existe esse filtro natural da vida. Quem é que está do meu lado? Quem é que só está por interesse? Então, esse é um ponto que eu olho muito. Quando eu olho para o longo prazo, eu olho para esse ponto, cara. Não sair da fila. Respeitar o processo. Entender que a gente vai errar, a gente vai acertar, a gente vai aprender, como nessa conversa aqui. Então, esse é um ponto importante. O segundo é estar sempre em constante evolução. O Bernardinho fala uma frase que eu gosto muito, que é: a excelência é um alvo móvel. O que isso significa? A gente tem que estar em constante aprendizado sempre. Quando a gente entende, que a gente acha que a gente já sabe tudo, esse é o momento que a gente começa a regredir na nossa carreira e em tudo na vida. Então, essas duas coisas, cara, estar sempre em aprendizado e respeitar o processo. Acho que isso traz um resultado no longo prazo indiscutível. É só a gente olhar para as pessoas que já vieram antes da gente, há 100 anos atrás, 200 anos atrás,
Thomas Edison, Albert Einstein, essas pessoas tentaram muito por muito tempo. O próprio criador daquela franquia, aquela KFC, né, de frango. Esse cara criou a empresa com, se não me engano, 60 anos, pô. Então ele começou a dar certo na vida, teoricamente, com 60 anos. Só que tem gente que tenta 1, 2, 3 anos e já desiste. Então esse cara, ele é disciplinado em desistir. Tudo que ele se propõe a fazer, a gente fala muito sobre isso, que o brasileiro, inclusive, ele tem iniciativa, mas não tem acabativa. Ele inicia muito. Inicia a dieta e não termina. Inicia a faculdade e não termina. Inicia o negócio e fecha rápido. Inicia o relacionamento e termina com 1 ano. Esse cara ele não é constante. E se você é inconstante, você provavelmente não vai ter resultado. Não tem como ter, né, mano? E aí a gente segue na base de construção. Tu deixaste duas ações muito boas. Ações diárias, né, com hábitos. A gente não pode entregar menos do que o 100%. 1% acaba gerando dúvida, até contrastes em qualquer coisa. Eu costumo dizer, rapidinho, que o melhor travesseiro é uma consciência tranquila. Então, se você faz 100%, por mais que não tenha tido resultado, mas você deu o seu 100%, você dorme tranquilo, você descansa no Senhor, sabendo que você plantou. Pelo menos você plantou. Show de bola, cara. Doideira. E se a gente fosse perguntar pro Juan agora... O Juan, ele tem muitos valores, esses valores eu aprendo demais. Ele não negocia alguns valores. E esses valores, eles são inegociáveis para o Juan como vendedor. Postura é uma delas. Acho que o Juan não muda a postura em relação ao cliente. Ele entrega o melhor atendimento, acho que para todos. E ele tem uma coisa muito acima do dinheiro. Ele nunca vai olhar para a comissão só. Se o cara tratou ele mal, foi ignorante, foi estúpido, meu amigo, muito obrigado, pode ir embora. Ele deixa de atender porque o dinheiro não é o mais importante. Isso é um dos valores dele como vendedor. E eu acredito assim, que o vendedor, o cara que decide empreender, porque todo mundo que empreende vende. Não vende. Vende, cara. Todo mundo que empreende vende. Vai ter que vender o seu negócio. De alguma forma vai ter que vender. Então, para o empreendedor, ele tem que ter o seu valor muito bem definido. Não é o MVV bem claro, é o teu valor pessoal, do que o que representa. E mesmo que as pessoas falem de ti aqui ou querem te diminuir, o teu valor nunca vai ser diminuído, porque tu tem aquele valor para ti já. Sim. E o Juan tem muito bem definido isso. Isso ajuda muito o vendedor? Com certeza, cara, com certeza. Quando você sabe do seu valor, a sua postura ela muda em relação a qualquer circunstância. Você até entende que nem todo mundo vai ser o teu cliente. Isso é importante também o vendedor entender, porque a gente fala muito hoje, inclusive, sobre funil, né? Funil de vendas, onde entra o primeiro lead e aí você qualifica. Só que eu vejo que tem muitos vendedores que ele enche o funil dele até com clientes que provavelmente não vão comprar dele. E tá tudo bem. Não é todo mundo que vai comprar. Existem pessoas que são curiosas, existem pessoas que não estão ainda no momento de compra por vários motivos, financeiro, o cara está inseguro, alguma coisa do tipo assim. Então você falou, um dos meus valores hoje, sem dúvida, é a lealdade e honestidade. Eu tento sempre, quando eu sento na mesa com um cliente, pode ser um cliente que vai ser uma venda de um produto, um ticket médio barato, baixo, ou até mesmo uma venda de 300, 400 mil, eu vou tratar ele com a mesma honestidade e lealdade que eu vou tratar o cliente de um ticket médio mais baixo, de 13 mil, 10 mil reais. Então eu acho que essa honestidade do cliente é importante. Até para que quando você fizer a venda, você finalizou, você não gere problemas para a sua empresa. Se você não deixar claro para o cliente, você gera problemas para a sua empresa, para o empresário, até mesmo para você. E aí a gente vê até vendedores que fazem negócios dentro de uma companhia, esse vendedor sai e aí o pepino fica para a empresa resolver, né? Então, isso é algo que eu tento hoje direcionar as pessoas que estão com a gente lá na nossa loja, na nossa franquia. Seja honesto com o cliente, se for o caso, perca a venda, mas não traga problema para você e para a empresa. Show. Eu acho que isso é muito importante. Tu presenciou uma vez, a gente foi num cliente ali na Tamandaré, o
Cliente alto, fala a verdade. Bom. Era de 6.000 kW lá. O projeto daria mais ou menos o que lá, Yuri? Uns 180 mil. Uns 180 mil. O cara foi muito arrogante comigo. Muito arrogante. O Yuri estava lá, que não me deixa mentir. Eu simplesmente conversei com o cara e eu vi, esse cara não vai comprar de mim. Falei, meu amigo, tudo bem, então, obrigado, tô indo nessa. Peguei, recolhi o notebook, entrei no carro, a gente estava junto e eu vim embora. Por quê? Eu não faço negócio só por dinheiro, como você mesmo falou. A comissão ali seria top, Yuri. Seria uma puta venda. Só que eu não ficaria em paz se eu fechasse negócio com aquele cara. Ah, Juan, mas aí tu tem que entender que cada um tem o seu perfil. Cara, isso a gente tá falando de valores. Se o teu valor é aceitar isso, tá tudo bem. Não existe certo e errado. Se você estiver em paz em fazer negócios a qualquer custo, que pode te trazer problemas no futuro, tá tudo certo. Eu não acho que esse é o caminho, então eu prefiro me isentar dessas situações. Esse empreendedor, esse empresário, esse vendedor, a maioria, eu digo que muitos, eles não têm os seus valores definidos. Ele tem os seus achismos, às vezes o cara não sabe nem o que é isso. Não sabe nem a importância de ter isso. Ele lembrar disso todos os dias. Se tu fosse citar pelo menos 3 valores que mudariam o game do cara, 3 fatores que ele teria como valor ali, pessoal, que esse cara teria outros resultados, tanto na empresa dele, como vendedor, como prestador de serviço, ou até mesmo dentro do negócio dele. Quais seriam 3 que tu pudesse citar assim, que seriam diferenciado para mudar a história dele? Para um dono de uma empresa, no caso. Dono, vendedor, qual o valor principal seria? Os 3, ou se quiser citar mais ou menos, não tem problema. Tá. Cara, de bate pronto, acho que o primeiro, sem dúvida, é compromisso. Se você tiver compromisso, e aí a gente está falando compromisso com o quê, Juan? Compromisso de você entregar sempre o seu melhor. A gente acabou de falar no tópico anterior, né? Uhum. Se você estiver disposto, se você é empresário, se você é vendedor, está disposto a doar seu 100%, você pode ter certeza que você caminha a passos largos para você ter bons resultados. Segundo é ser sempre transparente também, para que você possa evitar problemas futuros, que foi o que a gente acabou de conversar. E o terceiro, sem dúvida, é você conhecer exatamente as pessoas que estão ao seu lado, né? A gente fala muito hoje também sobre recrutamento, né? Existem muitas pessoas boas no mercado, mas essas pessoas elas precisam estar alinhadas com a cultura da tua empresa, com os valores da tua empresa. Imagina que você hoje tem uma cultura, tem um valor muito forte, que é a honestidade. E você descobre, Yuri, que você tem um excelente vendedor. Esse cara está vendendo 200, 300 mil. Só que quando você vai numa apresentação com ele, você vê que esse cara ele não fala muita coisa para o cliente. Muitos empresários mantêm esse cara dentro da empresa, porque ele está faturando muito. Só que se o valor, compromisso e honestidade, eles forem, de fato, estiverem entranhados na cultura da empresa, dentro da companhia, esse cara não vai permitir isso. Então, acho que esses três pontos, eles são muito importantes. Gera, primeiramente, uma empresa segura, e não é segura só para o cliente, é para quem está ali dentro. Porque um funcionário pode quebrar uma empresa. Isso é muito claro. Um funcionário com uma atitude, ele pode quebrar uma empresa. Então, é muito importante você saber quem está dentro desse quadrado. Quem você traz para sentar na tua mesa. Fator de valores inegociáveis. Exatamente. Né? Exatamente. Se você descobre... Assim, com todo respeito, mas assim, hoje as pessoas se preocupam muito na hora de contratar se a pessoa tem ensino médio, tem ensino fundamental, mas não olha para o caráter da pessoa. Às vezes o cara coloca dentro da empresa uma pessoa que tem MBA, que tem muito conhecimento, mas esse cara ele vai trazer problema para a empresa. E tem a dona, desculpa o nome aí, mas a Raimundinha, um exemplo, dona Raimundinha, dona Mariazinha, que ela não tem ensino médio, Yuri, mas ela é super fiel ao patrão dela. Existem várias formas de você roubar uma empresa. Uma delas é a produtividade. Existem pessoas que são improdutivas dentro da empresa, estão roubando a empresa. Então, se o teu valor é compromisso, você não pode aceitar um cara desse dentro da tua empresa. Um cara que está improdutivo, ele está te roubando. Só que de uma maneira um pouco mais
Ele sutil. tá roubando os dois, o dono e ele mesmo. Que é roubando o tempo dele ali, gastando o tempo dos dois. Exatamente. A gente seguiu 3 linhas de entendimento aqui, ó. Primeiro, com quem você se relaciona. Eu acho que com quem você se relaciona, a postura que você tem com quem você se relaciona. Quanto mais network você tem, portas se abrem. A gente acabou de dizer do Eduardo, foi o cara mais inteligente, né? Da Resolve, que ele foi chamando e pensando em todo mundo ao mesmo tempo. Eu acho que essa construção de network ela é muito importante. A gente falou sobre construção e acho que a construção são ações diárias, como o Juan acabou de falar. A gente não pode entregar menos do que o 100%. Desistência não é uma opção. Não tem como ter essa opção dentro do que a gente entrega como construção. Né? E valores, eu acho que colocamos aqui 3 pontos que um vendedor, você está perdido, não tem os seus valores bem definidos, acho que o Juan deu a melhor dica, compromisso, né? Transparência e o principal de tudo, avaliar as pessoas que estão na sua volta, né? Saber com quem você quer andar, quais são os tipos de pessoa, e são valores inegociáveis, e se você não negociar isso, você vai ficar muito longe. Eu acho que vejo muita empresa familiar quebrando, porque eles negociam esses valores. Não, é porque é meu parente, não, é porque não sei o quê, não, é porque fulano de tal é muito meu amigo, ou porque chega tarde porque pode, ou algo do tipo, e eu acho que isso não é o principal, né? E concluindo aqui, mano, acho que a gente falou de 3 pontos essenciais. E se o cara estiver começando com venda hoje, mano, eu queria concluir com essa ideia. Se hoje um cara estiver começando nas vendas e tu pudesse dar esse conselho pra ele, assim, o cara tá empreendendo, falta coragem, ele tá sem coragem de empreender, ou ele tá com medo, ele tá com o negócio, só que o negócio não tá andando, a gente sabe do mercado solar, vou falar de um ponto aqui, o mercado solar é um mercado muito bom, mas tem muita gente passando dificuldade hoje por não saber o que fazer, não tem pra onde ir, talvez seja o cara que tá vendendo carro, o cara que tá vendendo consórcio, o cara que tem uma empresa, que tem uma lanchonete ou uma hamburgueria, e o que é o mais importante, que é a geração de demanda, gerar demanda. Então, um cara que sempre está gerando demanda. Eu acho que é esse o princípio principal de um vendedor, geração de demanda. Qual dica tu daria para esse cara estar gerando demanda e estar correndo atrás dos objetivos dele, baseado nas 3 coisas que a gente falou agora? Cara, primeiramente, coragem. Acho que todo empreendedor de sucesso, se você for olhar na história, esse cara teve muita coragem. A gente vê muitas pessoas que não têm coragem, têm muito conhecimento, mas não colocam em prática aquilo que sabe. A gente entende que todo início ele é difícil, né? O início ele sempre vai ser difícil, vai ter insegurança, até mesmo para você, tipo, startar um projeto desse, que é um puta projeto, para trazer resultado, ajudar pessoas a terem resultado, passa aí um friozinho na barriga, mas a partir do 3º, do 4º, do 10º, já se torna muito mais tranquilo, e aí a gente entra naquele flow, que é justamente de disciplina. Então, a coragem de dar o primeiro passo é fundamental. Falei lá atrás também sobre a excelência, né? Que é um alvo móvel. Eu acho que o empreendedor ele não pode ficar encaixotado dentro, né, de um quadradinho ali que ele acha que é o certo. Existem muitas empresas que não se adaptam. A gente conhece vários negócios que fecharam, grandes negócios na nossa cidade, que fecharam porque os donos não se adaptaram. Então, eu acho que o empreendedor de sucesso ele precisa ter essa flexibilidade de entender o momento do negócio dele e, cara, não ter receio ou vergonha nenhuma até de chegar e pedir ajuda, pô. Né? Hoje a gente vive numa era que existem muitos conteúdos, uma comunidade, de fato, parece que a galera se abraçou aqui, né? Empreendedores do Brasil inteiro. Existe muito curso, muitas mentorias, muitos locais onde você vai conhecer pessoas novas, que você vai ter insight com essas pessoas e você vai começar a moldar o seu negócio para que, de fato, você comece a ter melhores resultados, né? Então, acho que coragem, né, e aprendizado, essas duas coisas, essas duas vertentes, elas fazem total diferença. Tanto para o vendedor, esse cara está com medo de prospectar, esse cara está com medo de dar o próximo passo, ele está ali na zona de conforto.
E uma coisa é certa, na zona de conforto não existe crescimento. Inclusive, esse é um dos pontos que eu admiro muito em ti, Yuri. Tu, cara, não tem tempo ruim pra ti. Tu não... Dificilmente tu diz não vai dar certo. Dificilmente. Tu prefere ir lá e quebrar a cara. Eu admiro muito isso. Apesar de que eu tenho um pouco também dessa cultura, esse ímpeto de ir lá e fazer. Se for pra quebrar a cara, a gente quebra junto. Eu prefiro 1000 vezes quebrar a cara do que eu acreditar o fulaninho que, cara, o fulaninho não construiu nada, ele não tem nada, nunca montou nada, nunca geriu nada. Ele fala... Tem valores, não tem nada. Não tem nada. Ele fala assim, cara, não vai dar certo. Tem gente que acredita nesse cara. Esse cara é o famoso ladrão de sonho, né? Ele acaba roubando o teu sonho aí no momento da ideia. Muitas pessoas, quando eu iniciei lá atrás, falaram, olha, esse caminho não é o certo, olha, tu vai quebrar tua cara, olha, vai ser assim, vai fazer uma faculdade, vai fazer isso, estuda para concurso, para isso, para aquilo. Não que seja errado fazer isso. Não, jamais. Aí entra na questão de valores. Sim. Qual é o teu valor? É segurança? Cara, você pode fazer um concurso público e ficar seguro pro resto da vida, ganhando ali seus 7 mil, 8 mil reais, tá tudo certo. Se você acha que segurança é o teu pilar mais importante, cara, você precisa ter um salário fixo todo mês. A gente que é um pouco mais doido, a gente aceita esse variável, né? Às vezes não ganha nada no mês, mas a gente sabe o que ou a gente ganha e não paga nem os custos. Ou ganha e não paga nem o custo. Então, a gente tem essa coragem, cara. Então, assim, Yuri, de verdade, a gente... Não existe uma fórmula mágica pra nada nessa vida. Não existe. Se tivesse, cara, seria muito bacana, porque a gente iria envelopar isso, a gente ia embalar isso e vender um preço absurdo. Só que ninguém faz isso. Se você chegar hoje, né, para as pessoas mais ricas do mundo, elas não vão te dar o caminho do sucesso. Pelo contrário, pô. Pelo contrário. O que acontece quando você chega com uma pessoa mais velha que você? Experimenta chegar para tua avó hoje. Vó, o que a senhora não faria? É isso que vai te ajudar. É o que ela não faria que vai te ajudar. Se ela falar assim, cara, se eu tivesse 20 anos, 25 anos, a tua idade, eu não faria isso, isso e isso. Beleza, então, se ela fez e quebrou a cara, ela tá me falando que é para não fazer, então acho que é esse que é o melhor caminho. Não é o que ela fez, não é o que a gente está fazendo, é o que a gente deixou de fazer, o que a gente fez e errou, que a gente traz de aprendizado. Né? Então, acho que esse aprendizado com os erros das pessoas é até melhor do que aprender os pontos fortes dessa pessoa. Eu acho muito importante isso. Então é isso, gente. Acho que a gente aprendeu muita coisa hoje. Entendo que o material que eu sempre tentei gravar é uma coisa que eu aprendi esse ano. Esse ano é o ano da ocupação. A gente tem que se posicionar. Não importa o seu tamanho, não importa a sua força. Eu acho que quem se posiciona e se põe à disposição para ajudar os outros, você está muito mais colhendo e vai colher muito mais do que você imagina. Então, esse podcast, essa gravação, esse investimento de tempo aqui, eu aprendo muito, mas se você parar para analisar tudo, você vai crescer cada vez mais e a gente vai estar sempre trazendo convidados aqui com esse objetivo de agregar valor, de trazer um insight mesmo para o seu negócio, uma ideia nova que vai revolucionar o seu negócio. E às vezes está bem próximo a você a ideia. E às vezes você não se dá essa oportunidade de ouvir. Então, eu quero agradecer a todo mundo aqui. Obrigado, Renato, por todo o apoio, por todo o feedback dado para mim. De verdade, de coração, você foi top. A gente tem as pessoas mais importantes aqui da Resolve hoje, né? O Diego, que é um cara que eu admiro pra caramba como um profissional, o Eduardo, estão aqui com a gente no estúdio, a minha esposa linda está aqui hoje, me vendo pela primeira vez. Eu brigava que ela não assistia os meus podcasts gravados, agora ela vai estar aqui. Só de raiva, ela vai ver gravado e ainda vai ver ao vivo. Yuri, só para finalizar, tem uma frase que eu gosto muito também, que é o seguinte: o resultado extraordinário que todos esperam está atrás das ações básicas que todos negligenciam. Cara, é muito... Vamos lá. O que eu preciso fazer para melhorar a minha saúde? Eu preciso fazer uma atividade física, me alimentar bem, me hidratar, dormir bem e por aí vai.
isso a gente sabe que tem que ser feito. São as ações básicas. Agora, a gente negligencia isso, sim ou não? Demais, pô. Comer uma maçã pela manhã é fácil ou é difícil? É fácil. Só que a gente negligencia. Então, o básico, feito, bem feito, aí a gente começa a falar de constância, de resultado, né? Então, eu acho que isso aí entra. Ninguém tropeça em montanhas, grandes pedras. Todo mundo tropeça em pequenas pedrinhas. Então, a pergunta para você empreendedor, para você vendedor, qual é a pedrinha hoje que está no teu caminho, que você tem tropeçado? Quais são as ações básicas? Reflete, pega o papel e caneta, cara. Pô, eu não tô, sei lá, me dedicando a fazer o follow-up com o meu cliente. Eu apresento, mas não acompanho. Tu tá apresentando para outro fechar. Se você apresenta e não acompanha, você está apresentando para outro fechar. Eu sou empreendedor, cara. Onde eu estou errando? Você tem um plano de carreira para o teu funcionário? Será que ele não está desmotivado? Será que ele não está desmotivado aí dentro? Ele está ganhando dinheiro, mas não vê perspectiva, por isso ele não consegue dar o máximo dele. Se você unir esse útil, que é o potencial do teu vendedor, ao atrativo, ao atraente aqui, que é o plano de carreira, esse cara pode decolar e pode levar a tua empresa para outro nível. Show de bola. Show. Obrigado pelo convite. Eu quero te agradecer por ter aceito esse convite. Teu tempo é precioso demais. Sei que daqui você já tem outros compromissos. Obrigado por tudo, de verdade. Que a gente se fortaleça cada vez mais. Deus abençoe o projeto de vocês ali como franquia. Eu creio que ainda tem muita coisa pra gente colher. A gente vai colher pelo aquilo que a gente plantou lá atrás. Eu tenho certeza disso. E que a gente ajude muita gente a mudar de vida também. Com certeza. Com o nosso conhecimento e principalmente com o nosso serviço. Essa é a nossa missão. missão. É o principal. Gente, obrigado. De verdade, compartilhe, comente bastante. Se você gostou do conteúdo, mande para as pessoas da sua empresa, pessoas que você gosta, que trabalham com vendas, que são empreendedoras. Compartilhe o máximo possível, porque talvez essa mensagem pode mudar com certeza o negócio delas. Tamo junto e até o próximo. Valeu!